Bem-vindos ao webinar periódico do nosso PATL. Vou iniciar apresentando as pessoas que vão falar conosco hoje. Primeiramente, nós temos o José Augusto Teixeira, que é o nosso sócio responsável pelo relacionamento com clientes e todos os produtos relacionados ao Brasil do Pátria. Temos também o nosso economista-chefe, o Luiz Fernando Lopes, que é nosso sócio também, que vai dar uma pincelada macroeconômica para todo mundo. Eu, que sou o sócio responsável pela área imobiliária, e o Tiago Rocha, meu nome é Antônio Wever, e o Tiago Rocha, que é responsável pela gestão do PATL no dia a dia. O José Augusto vai falar sobre algumas atualizações relevantes que o Pátria implementou recentemente. Eu vou falar sobre o segmento de logística e o posicionamento do PATL nesse segmento. O Tiago vai apresentar uma atualização do fundo e os próximos passos para ele. E o Luiz Fernando vai terminar com uma visão macroeconômica para a economia brasileira. Então, agora, antes disso, é importante dizer que a gente tem o QR Code e o link para perguntas no canto inferior direito da página e a gente terá o maior prazer em responder todas essas perguntas. E agora eu passo para o Zé Augusto para fazer uma pequena atualização sobre o Pátria. Primeira coisa, né, para aqueles que não tiveram a oportunidade de nos conhecer antes, estão participando de uma primeira interação virtual conosco. O Pátria é hoje, sem dúvida, a maior gestora de ativos alternativos da América Latina, talvez uma das maiores, ou certamente uma das maiores de todos os mercados emergentes, então todo o hemisfério sul. Nossa gestora, ela surgiu em 1988, na verdade, na forma de um banco de investimento, e a partir de 1994, e mais formalmente a partir de 1997, investindo em private equity, né, em empresas de capital fechado, e desde então essa nossa plataforma de alternativos ela vem se sofisticando, cada vez mais catalisada, fortalecida por uma parceria com a Blackstone, que é a maior gestora de alternativos globais, e sendo coroada recentemente essa trajetória com o nosso IPO na Nasdaq no começo do ano. Nosso negócio é um negócio que como eu falei, focado em alternativos, né? Basicamente investimentos nos quais a gente busca gerar valor, gerar retornos diferenciados nas diferentes classes de ativos, né? Então a gente investe em private equity, que é onde tudo começou. A gente sempre teve uma forte presença em infraestrutura, né? Também na área imobiliária, na área de crédito, na área de fundos de investimentos em ações listadas, né? E a gente, mas claramente, como vocês podem ver no centro da página, até 1º de setembro, que foi a última vez que a gente conversou com essa audiência aqui de investidores do PATL, a gente tinha cerca de 80 bilhões, 79 bilhões de reais sob gestão, muito concentrados na área de private equity e na área de infraestrutura, onde a gente tem fundos de altíssima performance, né, fundos de private equity com fortes retornos, de infraestrutura com fortes retornos, e que, em termos de escala e de resultados, eles são líderes, né, na América Latina. Investidores internacionais e muitos investidores locais, quando querem investir em ativos alternativos, private equity e infraestrutura, investem conosco, onde a gente tem uma grande expertise, né, como a gente já falou em outras ocasiões aqui, na área de saúde, na área de logística, na área de energia, na área de alimentos e de agricultura, ou de agribusiness, né? E a partir do nosso IPO, a gente conseguiu recursos para continuar a expansão dessa plataforma de alternativos, visando o quê, né? Visando desenvolver o nosso time, desenvolver a nossa plataforma de produtos para entregar produtos legais, produtos bacanas, com retornos diferenciados, focados nesses nossos setores de especialização, para vocês investidores, para os investidores internacionais, grandes fundos globais, assim como para os investidores brasileiros, aliás, particularmente cada vez mais para os investidores brasileiros. Então, acho que ao longo dos últimos 3 meses, desde que a gente se falou, muitas coisas bacanas aconteceram. A nossa área de infraestrutura, por exemplo, liderou um investimento muito bem sucedido aqui, ou conseguiu ganhar um leilão muito bem sucedido para que o Pátria lidere um investimento em telecomunicação
do 5G, a área de Private Equity continuou a desembolsar capital para fazer vários investimentos interessantes, mas acho que a coisa mais interessante que aconteceu para contar para vocês como update foi a nossa aquisição de uma gestora baseada no Chile, mas que investe em toda a América Latina, que se chama Moneda. Com a aquisição da Moneda, justamente a gente saiu dos 80 bilhões de reais que a gente tinha sob gestão quando a gente falou pela última vez em 1º de setembro, e fomos agora para 130 bilhões de reais aproximadamente sob gestão, quando a gente soma também os fundos do Moneda. Moneda tinha 50 bilhões de reais sob gestão, 10 bilhões de dólares mais ou menos, e com a Moneda agora a gente tem 130 bilhões sob gestão, com destaque, eu queria chamar a atenção aqui, para produtos de renda fixa. Assim como o Pátria, ele era o principal investidor de Private Equity da América Latina e o principal investidor de infraestrutura, agora com Moneda nós nos tornamos o principal investidor de renda fixa entre as assets independentes que existem na América Latina. Então, acho que esse é o grande update. E que isso muda na vida do investidor brasileiro? Bom, o Pátria vai continuar ao longo de 2022 oferecendo produtos diferenciados, então vocês vão ver realmente a gente oferecendo em diversas casas, diversas plataformas, os nossos fundos de Private Equity, os nossos fundos de infraestrutura, mas sobretudo agora produtos muito interessantes do Moneda, particularmente de crédito, de renda fixa, produtos com liquidez diária ou com liquidez trimestral, dolarizados nesse momento aqui que todo mundo está buscando diversificação de moeda, produtos dolarizados, e com rentabilidade em dólar muito interessante, liquidez diária com rentabilidade de 5%, 6% em dólar, liquidez a cada 90 dias com rentabilidade aí de 9%, 10% em dólar, então coisas bem interessantes vêm por aí e a gente vai, à medida que a gente desenvolve a plataforma do Pátria e faz isso com o cliente brasileiro, assim como o cliente global em mente, a gente deve trazer essas novidades para vocês ao longo de 2022. Acho que feito esse update, eu vou passar a palavra de novo para o Antônio para falar do Patielli, que é esse fundo imobiliário que investe no segmento de logística, que é um dos setores de maior expertise do Pátria, onde a gente teve muito sucesso, seja em Private Equity, seja em infraestrutura, seja na área imobiliária, de real estate, e que no Patielli a gente vê uma oportunidade fenomenal. A gente acredita realmente que montou um portfólio muito, muito forte de investimento para esse fundo. Está com uma rentabilidade fortíssima também, como eu espero que o time consiga explicar, esclarecer para vocês, e com perspectivas ainda melhores. Então, para contar tudo isso, ou para falar mais sobre o Patielli, eu chamo de volta aqui o Antônio e o time. Obrigado, Antônio. Então, passando agora para o sumário executivo das principais mensagens que a gente quer passar para vocês. Primeiro, falando do Patielli no mercado logístico, alguns pontos aqui relevantes. O mercado logístico de fundos imobiliários teve uma grande desvalorização nas últimas semanas, ou até nos últimos meses. Nós atingimos uma relação preço-valor de livro que é a mínima dos últimos anos, e o Patielli foi especialmente afetado, tem sido especialmente afetado. E essa é uma situação que nos deixa extremamente desconfortáveis, a gente realmente não está satisfeito com isso, então essa é a má notícia. A boa notícia é que a gente acredita profundamente que o Patielli tem todas as condições estruturais de reverter essa situação, porque, como o Zé falou, nós temos bons ativos, nós temos bons inquilinos, nós temos boa rentabilidade e baixíssimo risco. Então, não há razão para isso estar acontecendo e a gente vai continuar trabalhando para mostrar para o mercado que esse é o caso e reverter essa situação. Esse desconto, como eu falei do Patielli, ocorre apesar de uma qualidade intrínseca dele muito forte, como a gente vai mostrar em relação aos outros, e a consequência do desconto é que a gente está com um dos maiores retornos do mercado, mesmo sem alavancagem. A gente tem esse retorno e tem uma perspectiva de estabilidade desse retorno para os próximos meses. Ou seja, nós não estamos enxergando nenhum evento que pode prejudicar de forma significativa a distribuição de dividendos que a gente faz. Então, do ponto de vista do Patielli no mercado logístico, a gente acha que nós estamos numa clara situação de entrada nesse produto, porque nós provemos um dos maiores yields do setor e
temos um dos maiores potenciais de apreciação. Aí depois o Thiago vai falar do nosso plano de ação, né? No último webinar a gente tinha falado em intensificar a comunicação com os investidores, o que a gente tem feito, né, tanto através de lives, webinars, como de conversas. A gente falou em fazer as aquisições que a gente fez. Um grande ponto que os investidores nos perguntam frequentemente é a alocação de Ribeirão das Neves, que hoje está com uma renda garantida, e nós estamos trabalhando muito forte nisso. Temos um MOU assinado, estamos muito próximo do fechamento e temos um grau de confiança bastante alto que esse fechamento vai ocorrer antes do final da renda garantida no início de março. E nós tínhamos mencionado, né, as aquisições alavancadas que a gente iria fazer. Nós decidimos, dada essa situação de mercado, dado o aumento das taxas de juros, dada toda essa volatilidade, colocar essas aquisições em compasso de espera, porque a gente acha que essa volatilidade vai resultar numa potencial estabilização de preços a patamares mais baixos e a gente quer potencialmente se beneficiar disso. E aí, o último ponto, né, nós vamos dar algumas métricas quantitativas da projeção de dividendos que a gente faz para o fundo e seu potencial de retorno para os próximos 12 meses. Então, entrando nas considerações do setor e do Patielli no setor, a gente pode ver que a relação preço-valor de livro do segmento de logística dos FIIs saiu de 1,41 lá para o final de 2019, início de 2020, e hoje está em 0,92, e o Patielli está bem abaixo disso. Nós estamos com uma relação de 0,65 vezes, o que para nós não faz sentido nenhum. Passando para a próxima página. Se a gente olha do ponto de vista de qualidade, o Patielli está muito bem posicionado. Então, o que a gente fez aqui? No eixo horizontal, a gente tem a relação preço, valor de livro. E no eixo vertical, a gente tem o que a gente chama de scorecard, que está aqui detalhado à nossa direita, que são critérios de qualidade pelos quais a gente avalia cada um dos fundos no mercado. E o tamanho das bolas significa o tamanho, o volume da liquidez desses fundos. Então, vocês podem ver que o Patielli tem notas muito altas do ponto de vista de qualidade e está com um nível de desconto muito, mas muito acima dos descontos de competidores que têm um nível de qualidade menor que o nosso. E passando para a próxima página, do ponto de vista de retornos especificamente, o Patielli é esse aqui, com a cor laranja. Nós estamos com 11,1% de yield, acima de praticamente todo o mercado, excetuando-se alguns fundos que usam de alavancagem, que são um pouco diferentes. Então, o Patielli hoje é uma das melhores combinações, na nossa visão, entre retorno e qualidade. E, finalmente, para terminar essa sessão, se nós olharmos para uma análise estritamente do ponto de vista de custo de reposição, então, no gráfico da esquerda, a gente tem os valores pelos quais os 11 fundos principais no mercado de logística estão sendo tradeados de acordo com a métrica de preço por metro quadrado. E vocês podem ver que isso varia de R$ 2.000 a R$ 3.500 por metro quadrado. E a nossa estimativa de custo de reposição deles é de 2.400 a 2.900. O Patielli está sendo tradeado a 2.100 e a nossa estimativa para o custo de reposição do Patielli é de 2.600. Então, além de todas as métricas que eu já apresentei, simplesmente do ponto de vista de reposição do parque de ativos que o Patielli tem, a gente tem uma diferença aí de R$ 500 por metro quadrado que tem que convergir em algum momento no futuro próximo, porque ela não faz sentido de existir. Agora eu vou passar para o Thiago, que vai falar especificamente do Patielli, o que a gente tem feito e qual é a nossa visão para o futuro próximo. Obrigado, Antônio. Acho super obrigado pela introdução. Boa noite a todos.
Acho que para a gente é super legal aqui passar um pouco sobre os updates do fundo. Vou tentar ser breve aqui nos passos que a gente superou nesse último trimestre e o que a gente tem pela frente. Acho que os grandes pontos, o que a gente queria trazer aqui é um comparativo do que a gente mostrou no nosso último webcast com o que a gente tem de status atual. Tá? Acho que, como a gente já tinha comentado anteriormente, a gente está com um foco muito grande de comunicação, como a gente vem passando aqui pelas mensagens. A gente está vendo que existe uma desvalorização hoje na cota do PATL. A gente não acredita nisso, tá? A gente não acredita nesse valor. A gente entende que existe um grande potencial aqui de valorização para o fundo, então um momento, inclusive, de entrada ou até um momento de olhar o fundo como oportunidade daqui para frente. Tá? A gente está esforçando em diferentes lives, em diferentes reuniões com investidores, esse tipo de mensagem e passando os indicadores aqui do PATL. A gente passou, tá, até no nosso último webcast também, 2 aquisições que concluímos recentemente. Então, concluímos aquisições dos imóveis de Solistica e Postal, ficam localizados em Jundiaí. Ficamos super felizes aqui com as aquisições. São aquisições que estão bastante em linhas com a estratégia aqui do PATL, em termos de comprar ativos de qualidade, comprar ativos bem localizados, com bons inquilinos. Então, isso faz parte da nossa visão de futuro. E a gente chegou no nível de alocação de ativos em imóveis, tá? É bastante elevado, a gente está chegando mais ou menos a 96% dos nossos ativos alocados em imóveis. Tá? E aqui tem uma mensagem bem legal, né? Acho que o Antônio já passou no sumário executivo, esse vai ser um dos pontos que a gente vem abordando nas conversas com os investidores. A gente tem sim uma renda mínima garantida no nosso imóvel de Ribeirão das Neves. Tá? Esse imóvel é ancorado pela BRF por meio de um contrato de build solution. Na sua maior parte, existe uma parte vaga que tem uma renda mínima garantida que vai até fevereiro de 22. Acho que é uma boa notícia aqui para o mercado, acho que é a primeira vez que a gente está falando isso. A gente tem um MOU assinado, tá, para 100% da área. Então, a nossa expectativa aqui é, passando algumas condições precedentes que existem do lado do potencial locatário, a gente já consiga anunciar isso para o mercado e a gente espera que faça isso certamente antes do término da renda mínima garantida. Então, acho que é uma mensagem legal, uma mensagem que passa um pouco sobre a qualidade do ativo. E o outro ponto que o Antônio também já comentou, que a gente havia mencionado no nosso último webcast, que seriam sobre novas aquisições. Né? Então, passamos pelas aquisições dos imóveis de Jundiaí, Solistica e Postal. A gente tem sim um pipeline aqui avançado, inclusive em diligência, exclusividade, para fazer novas aquisições, mas dado o aumento de mercado, dado o aumento de taxa de juros, a gente está pensando aqui em termos de estruturação desses negócios, em termos de viabilidade, eventualmente algum tipo de correção de taxa, de cap rate, para a gente trazer isso para o mercado e para o fundo. Tá? Então, é algo que a gente está tendo bastante cautela, a gente vê muito potencial, muitas oportunidades aqui no mercado hoje, mas a gente está trabalhando isso com calma para realizar essas aquisições de maneira que seja positiva para os investidores. Tá? Próxima página, a gente entra um pouco mais no detalhe de Ribeirão das Neves, que eu acho que é o grande ponto que as pessoas nos perguntam sobre o fundo. A gente traz essa parte de cima aqui do slide, um pouco mais de detalhes sobre a qualidade do ativo. Né? Então, a BRF está com a gente já a longa data, então, já desde 2014, ocupando o imóvel. É um imóvel que eles mesmos já elegeram como o melhor ativo da companhia no Brasil por alguns anos consecutivos. Então, isso mostra a qualidade e a relevância que eles têm aqui no portfólio da companhia. E o que a gente mostra aqui na parte de baixo é um pouco mais sobre os detalhes dessa locação. Né? Então, a gente assinou esse MOU, 100% da área já é comprometida aqui para um potencial locatário, e a gente traz um pouco mais de detalhes. A primeira parte aqui a gente fala um pouco sobre os valores de locação. Então, a gente está fazendo uma locação mais ou menos no patamar de R$50 a R$55 a posição pallet. Tá? Para quem gosta de fazer essa comparação em reais por metro quadrado, esse é um valor próximo a 40. Tá? Por ser um imóvel refrigerado, congelado, aí sim um imóvel mais caro do que um imóvel seco. E a nossa projeção aqui é que a partir de março, né, março de 22 até junho de 22, inclusive já considerando algumas correções dos contratos atuais de locação por inflação, a gente chega numa distribuição de dividendos de 58 a 60 centavos por cota. Lembrando que hoje a gente já está no nível estabilizado de 57 centavos por cota, isso a gente já vem distribuindo desde março de 2021, então a partir de março de 22, considerando essa locação e também as correções por inflação nos contratos, a gente deve chegar no patamar próximo a 58 a 60. E aí a gente traz do lado direito um pouco do yield, né? Então, o Antônio já mostrou que a gente tem sim hoje um yield por volta de 11,1% no valor atual de cota e considerando 57 centavos por cota de dividendo. Com esse novo patamar, a partir do segundo trimestre de 2022, a gente deve chegar no patamar próximo a 11,3 a 11,7 de yield, que é muito acima do mercado. Então, a gente vê, de fato, em uma questão de oportunidade aqui para o mercado como um todo, para dar uma olhada no fundo, que eu acho que tem uma boa composição de retorno para ser considerado nesse aspecto.
Tá? Um ponto interessante, a gente até fez uma menção aqui, que a gente tem a pergunta sobre qual seria o valor de locação para a gente manter esse mesmo nível de distribuição, tá? A partir de março de 22. O valor que a gente teria seria mais ou menos R$35 a posição pallet, que no metro quadrado é próximo a 27. Esse é um valor baixo, tá? Assim, em termos de comparativo de histórico com esse ativo de Ribeirão das Neves, é um valor bem abaixo do que a gente já praticou. É um valor, inclusive, próximo ao mercado de logística seca na região de Betim, Contagem, próximo à região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a gente está bastante confiante aqui para dar sequência e ter um bom crescimento com esse ativo e com o fundo. Tá? Acho que a gente pode passar para a próxima página. Bom, a próxima página aqui é um pouco mais para dar detalhes sobre fluxo de caixa, sobre receita. Tá? A gente bateu muito na tecla aqui que o Patielli tem uma questão de previsibilidade muito positiva para o investidor. Tá? E isso se dá de uma maneira que, quando você olha a quantidade de contratos atípicos que a gente tem no nosso portfólio imobiliário, ela é bastante relevante, tá? Inclusive acima de alguns outros fundos. Hoje a gente tem 72% da receita imobiliária atrelada a contratos por SUS, então contratos que são bastante firmes. A gente tem 94% dos contratos indexados a IPCA, então isso dá também uma questão de previsibilidade. A gente teve, ao longo desse ano de 2021, nenhuma questão de renegociação com os inquilinos atuais do portfólio, então todos seguiram a questão dos aniversários dos contratos de maneira normal. Tá? A gente também tem 85% da receita imobiliária em contratos de longo prazo. Tá? Então, a partir de 2025 é que começam a vencer esses contratos, então a gente também está bastante confiante na questão de estabilidade e previsibilidade que a gente está entregando para o cotista. Então, esses dividendos, além de ser dividendos que são relevantes, ainda mais no sentido comparativo com outros fundos, também são estáveis e trazem um conforto para o nosso cotista. Tá? Próxima página, a gente fala um pouco mais sobre retornos. Então, acho que esse aqui é um ponto bem legal para a gente passar para quem está olhando fundo hoje no mercado, para quem está olhando a oportunidade do Patielli de eventualmente montar algum tipo de posição, tá? E como é que seria a nossa projeção ou a eventual valorização que eles poderiam ter nos próximos meses. Então, o que é que a gente compõe de retorno aqui para o Patielli? A gente compõe um retorno de rendimento mensal que varia de 11% a 12%, tá? Já passando um pouco sobre os indicadores que a gente informou. A gente tem uma componente de inflação, tá? Obviamente, ainda mais por esse forma como a gente está atrelado ao IPCA, então tem 3% a 6% que a gente imagina que também de retorno que pode vir dessa parcela. Isso vem tanto de correções dos aluguéis, como também de correção dos livros que a gente tem nos ativos, então das marcações dos ativos. E tem, para quem hoje está no fundo, um grande potencial de valorização, dado o desconto, onde a gente olha valor de mercado da cota e valor da cota patrimonial que o fundo está marcado. Então, hoje tem 35% de desconto. Considerando apenas que o fundo vai fazer um catch-up nesse valor, a gente chegaria mais ou menos um retorno potencial de 50%. Tá? E até a gente coloca na ponta direita aqui do gráfico uma possível geração de valor adicional pelo momento no mercado logístico. Então, a gente está vendo, sim, o crescimento dos valores dos aluguéis, a gente está vendo um movimento positivo para o mercado como um todo, que pode ter um componente adicional de retorno para quem está entrando aqui no fundo e no mercado. Tá? Então, acho que a gente pode até já passando para a próxima página, vou passar um pouco da mensagem para o Luiz, a gente deixa mais um espaço para perguntas no final sobre o fundo, mas Luiz, por favor, fica à vontade. A gente está numa conjuntura internacional, um nível de ruído acima do normal, mas a gente acha que o problema principal são incertezas, são preocupações no cenário doméstico. Então a gente começa a nossa análise olhando o gráfico do lado esquerdo, essa famosa estrutura termo de taxa de juros, né? Essa é uma projeção que o mercado faz, o que vai ser o juro no curto, no médio e no longo prazo. A gente está vendo 3 momentos do tempo. A gente está olhando o que era a estrutura a termo lá por volta de um mês atrás, comecinho de outubro. A gente está vendo esse momento de particular estresse que aconteceu, que foi no começo deste mês de novembro, e a situação da curva agora. Então, tendo em vista que a gente está, essa estrutura a termo de taxa de juros tem que olhar para uma eleição em 2022, os ciclos eleitorais no Brasil são sempre momentos de muita intensidade nos mercados, expectativas particularmente instáveis, a gente imaginava que tinha que ter um prêmio de risco. Então, a estrutura a termo de outubro não parecia estava muito fora da realidade. Então, a parte curta da curva tende a enxergar o que é a política monetária que o Banco Central vai fazer, a parte média e mais longa coloca o prêmio de risco
do que associado ao desdobramento da eleição. E aí, normalmente, o que acontece, o ciclo eleitoral no Brasil, a gente acha que 2022 vai ser a mesma coisa, você tem muito risco que saia da mesa, não vai ter nenhuma grande mudança institucional, de política econômica, etc. Então, demora algum tempo para o mercado perceber isso. O que aconteceu, que também responde muito pela deterioração do mercado, foi uma piora de expectativas associada à maneira com que o governo lidou com essa questão do teto de gastos. O governo vendeu muito mal uma mudança na fórmula de cálculo do teto, simplesmente ele está mudando, e, em vez de calcular o teto que corrige as despesas ano a ano do Orçamento Geral da União de junho a junho, ele fez a mudança de cálculo para de janeiro a dezembro, para capturar a aceleração inflacionária que houve esse ano e, obviamente, criar uma folga orçamentária para ele implementar o programa social que interessa ao presidente Bolsonaro, que é o Auxílio Brasil. Poderia ter sido vendido e implementado de uma maneira muito mais eficiente, isso não aconteceu. O mercado entendeu isso como sendo um sinal de descontrole fiscal, e aí você fez a estrutura termo de juros todinha para cima, e ela ficou com um formato que é muito pouco plausível. A ideia de que você precisa ter uma explosão de juros porque a parte fiscal está fora do controle no Brasil não faz nenhum sentido. Só que vai demorar um tempo para se perceber isso. Então, a gente está mostrando para vocês o gráfico do lado direito, a linha azul mais clara mostra o que é o déficit fiscal consolidado do setor público no Brasil, o governo federal, todos os 27 estados e todos os 5.570 municípios, mais as empresas estatais. Vocês veem que houve um momento sério de agravamento do déficit, mas na verdade isso foi o ano passado, foi os gastos necessários para fazer frente à crise do Covid. E depois disso, entrando no ano fiscal de 2021 e já olhando 2022, está tendo uma redução muito, muito significativa do déficit público no Brasil, a ponto de o Fundo Monetário Internacional, uma publicação que saiu mês passado, que é o monitor fiscal deles, considera que o Brasil, das grandes economias, é que está fazendo a melhor correção de finanças públicas, a mais substancial redução de déficit público de todas as grandes economias. A exceção, pode comparar com a gente um pouco, talvez seja a Rússia. A dívida pública também não está batendo em 100% e explodindo, ela está caindo a uma velocidade um pouco mais lenta, mas a ideia de que você tem uma situação fiscal fora do controle e isso vai gerar uma inflação descontrolada não faz sentido. Então, até que demora um tempo, e como o governo vendeu muito mal isso e está implementando mal a mudança, vai demorar muito tempo para o mercado se convencer disso. Então, o que a gente está herdando por conta dessa manobra mal sucedida do governo é uma conjuntura onde a gente vai ter um dólar mais alto, um juro mais alto, uma inflação, né, que cai mais devagar, esse é o subtítulo, a desinflação no Brasil vai acontecer a uma velocidade mais lenta, e a gente vai ter um crescimento econômico menor do que a gente teria se o governo tivesse operado de uma maneira mais eficiente. Não é a pior crise que o Brasil já enfrentou, já teve crises muito piores no passado, mas é alguma coisa que a gente vai ter que conviver com algum tempo, e isso é a justificativa, por exemplo, do Antônio ter contado para vocês que, em vista do ambiente de instabilidades, é possível que essas incertezas ainda provoque uma instabilidade de preço de ativos. A gente acha melhor não atuar no mercado como esse, porque você está tendo que fazer conjecturas em cima do imponderável, que é uma coisa difícil de ser feita. Então, parece que o pior do termo de deterioração de expectativas já passou, né? A curva da estrutura termo de juros do lado esquerdo, a mais recente, ela é menos ruim do que a anterior, mas a gente ainda tem a mudança a PEC do teto, e que também trata dos famosos precatórios, está no Senado, tem que ser votada, vamos ver o que sai dessa emenda constitucional, depois ela tem que ser implementada ao longo de 2022 e assim por diante. Então, essa é a mensagem primeira que a gente é mais importante para entender o momento que nós estamos vivendo, mas tem uma outra história também que tem especificamente a ver com inflação e que, obviamente, é um determinante importante do nível de juros que a gente está vendo. Eu vou pedir para passar para o próximo slide, por favor, e vou pedir para o meu colega Nazir Tarraf, que é o nosso especialista aqui, dentre outras coisas, na parte de inflação, para comentar um pouco o que nós estamos vendo no cenário inflacionário, pelo menos o que a gente consegue ter mais certeza de curto e médio prazo. Nazir, com você, por favor. Obrigado, Luiz. Bom, como o Luiz Fernando comentou, além desse choque de credibilidade, né, apesar da situação confortável do ponto de vista de contas públicas, existe aqui um outro fator, obviamente, que incomoda bastante, não só o investidor, mas também a população de uma forma geral, e esse fator justamente é a inflação, né? A ideia nessa página aqui é a gente olhar um pouco mais no detalhe e tentar identificar potenciais tendências.
No lado esquerdo da página, a gente mostra uma tabela para vocês com as variações anuais de 2 dos principais índices de preço no Brasil. A gente está falando aí do IPCA, que é o índice de preço ao consumidor, e o IGPM, que é o índice geral de preço. E a gente também mostra a quebra de cada subitem dentro deles. Por exemplo, no IPCA, a gente está falando de alimentos e bebidas, habitação, artigos de residência, até educação e comunicação. A história básica dentro do IPCA aqui é uma pressão inflacionária que começou inicialmente e principalmente atrelada a produtos de consumo básico, né? Então a gente está falando aí de alimentos e bebidas, hipermercados e supermercados, produtos de limpeza, muito pela natureza da pandemia, né? E pela alta demanda, principalmente no começo. Num segundo momento, a gente viu a pressão inflacionária indo para consumo discricionário, né? Que a gente chama, então a gente está falando aí de itens como artigos de residência, vestuário, né? Após a população ter um conforto no consumo básico, você passa para essa consumo de itens mais discricionários. E essa pressão inflacionária perdura até hoje. E num último momento, que a gente vê mais recentemente, é uma inflação e uma pressão localizada em preço de energia, né? Não só o preço de energia elétrica, que a gente vê aí dentro de habitação, mas também preço de combustíveis que se mostram aí nessa linha de transportes. Em fato, as duas linhas são a que pesam mais no índice como um todo. Do ponto de vista de IGPM, só para lembrar a composição para vocês, a gente está falando de 60% atacado, 30% consumidor, que é justamente o IPCA, e 10% construção civil. Aqui, a pressão de preços é uma combinação de uma alta de preço de commodities em dólar, né, preços internacionais, e também combinado com uma superdesvalorização da moeda brasileira, né? E como 60% desse índice é relacionado ao atacado, né, a gente viu que o índice como um todo sofreu bastante, foi impactado negativamente também. Talvez a notícia positiva aqui é que esse índice não está subindo mais, né, desde maio, depois de ter alcançado 37%, índice recorde, inclusive, vem caindo desde então, né? Então se mostra uma tendência de baixa já por alguns meses. E, obviamente, quando a gente coloca isso em perspectiva, e olhando o gráfico do lado direito, a gente traça aí o IGPM e o IPCA ao longo do tempo, o que a gente nota é que uma tendência de baixa do IGPM, ela é seguida por uma tendência de baixa do IPCA também, não necessariamente no mesmo período, mas com um certo atraso. E, fazendo um simples exercício aqui, né, se a gente expurgasse os efeitos da alta de preço de energias, não só da preço de energia elétrica, mas também a alta de preço de combustíveis, né, a gente está falando dessa inflação que hoje está rodando em 10,7%, seria algo próximo de 4,6%. Então, bem abaixo aí do que a gente tem hoje, o que significa, obviamente, que esses dois indicadores vêm pesando bastante no bolso do consumidor. Então, basicamente, mesmo com a subsequente crises que a gente teve, né? Covid, alta de preço de commodities, alta de preço de energia também, parece que a gente está aqui virando a página, né? Olhando aqui dos próximos meses, pelo menos do ponto de vista da inflação, salvo, obviamente, alguma potencial crise hídrica. E é justamente isso que a gente comenta no próximo slide, por favor, mas para isso eu passo a palavra de volta para você, Luiz. A gente acompanha aqui ao longo de vários anos como é que o nível de reservatórios, que são os grandes responsáveis pela geração de energia hidrelétrica no Brasil, aproximadamente 60%, um pouquinho mais de 60% da energia que chega nas residências, nas indústrias, no comércio, ainda vem de reservatórios hidrelétricos, então o nível dos reservatórios determina o estresse que você está tendo na produção de energia. Quando o índice dos reservatórios está muito baixo, choveu muito pouco, você começa a ter um aumento do preço de energia, porque você tem que ativar outras fontes alternativas que são muito mais caras, especialmente a térmica, e aí você tem que acompanhar todo ano, até que a gente tenha uma matriz muito mais diversificada, que não dependa só de energia hidrelétrica mais barata e da térmica mais cara, você tem que ter outras coisas, como energia eólica, energia solar, etc. A gente ainda vai ficar um pouco nesse drama de acompanhar as curvas. E aí vocês veem, são vários anos que a gente acompanha, mas alguns fatos óbvios já se destacam para quem prestar atenção no gráfico do lado esquerdo. Quer dizer, nós estamos tendo já 7, 8 anos consecutivos no quais os níveis dos reservatórios são consistentemente mais baixos do que a média histórica de 50, 75, 90 anos sugeriria. Então, nós temos um problema de mudança climática que afetou a nossa matriz hidrelétrica, e o que torna mais urgente ainda você acelerar a substituição por outras fontes renováveis, de novo, energia solar, energia eólica, biomassa,
e assim por diante. O que deixou o mercado sob estresse, olhando aquele componente de inflação que o Nazir acabou de comentar para vocês, que é especificamente aumento de preço de energia elétrica que impacta o item habitação dos índices de preço ao consumidor, era a linha vermelha que vocês estão vendo aqui. A gente entrou este ano aqui na estação seca com nível de reservatório, olhando a linha vermelha, era o pior de toda a série histórica, que já tinha vários anos de reservatórios ruins, e isso aí obrigou o governo a mudar as bandeiras tarifárias, todo mundo acompanhou, bandeira vermelha, grandes aumentos de energia elétrica, assim por diante, aí os impactos inflacionários são bastante evidentes. Mas a coisa interessante que está acontecendo aqui, para quem está prestando atenção, é que enquanto uma curva hidrológica normal, você deveria ter os reservatórios diminuindo de volume até o final de dezembro, virada para janeiro, onde as chuvas de verão mais intensas acontecem e os reservatórios voltam a subir, essa curva parou de cair depois de setembro. Então, setembro foi o ponto mais baixo. Outubro, os reservatórios, na verdade, começaram a subir um pouco, principalmente no Sudeste, que tem 70% aproximadamente dos reservatórios. E essa melhora está se sustentando na medida que a gente vai indo para o final de novembro, e se as coisas continuarem caminhando na direção que estão agora, a gente pode ter, por exemplo, uma linha vermelha com a trajetória parecida com a preta, que foi o que a gente viu em 2001, 2002, Para quem se recorda, 2001, 2002, houve uma crise grave, a gente chegou a ter que fazer um quase racionamento de energia, né? A gente tem que fazer esquemas para diminuição significativa do consumo de energia, mas vocês veem que a curva preta, depois ela tem um salto e ela vai para um nível bem maior. Então, se a gente tiver alguma coisa parecida com isso, pode acontecer que a gente entre em 2022 com a perspectiva de queda do preço de energia elétrica. Isso não está precificado em nenhum lugar, mas se acontecer, é um choque extremamente favorável para o nível de preço da economia de um modo geral, porque assim como o que a gente verificou ao longo dos últimos meses, que é ameaça de uma crise hídrica, aumento de preço de energia elétrica, aceleração da inflação, aceleração da alta de juros, etc., a gente pode ver um efeito contrário ao longo de 2022. Não temos certeza que isso vai acontecer, nós só podemos mostrar para vocês a curva do jeito que ela está agora, mas é um fator para a gente começar a ponderar na hora que faz cenários para 2022. Então, a gente está confortável que a parte fiscal não vai sair do controle, a gente já viu os dados de inflação mostrando que a inflação também não está saindo de controle, embora esteja no nível muito mais elevado que a gente gostaria, e no caso dos reservatórios, temos uma notícia potencialmente positiva, que parece que o pior não está mais piorando e o pior pode ter ficado para trás. Em termos de trajetória de crescimento, o que pode acontecer em 2022, gente, tem um oceano de possibilidades aqui. O pessimismo do mercado, a gente não vai dizer que é totalmente injustificado, mas nos parece que você está olhando o nível de preço de várias coisas, de vários ativos, que é como se estivesse quase que precificando à perfeição muita coisa que vai dar errado ao longo do ano que vem, e quase nada que pode ser diferente. Então, por exemplo, examinando o gráfico do lado direito, são várias simulações que a gente faz usando nossos modelos. Existe um cenário no qual, se você tiver uma curva hidrológica boa, como a gente discutiu do lado esquerdo, se você tiver um ciclo eleitoral menos terrível do que o mercado está precificando, por exemplo, algum candidato de terceira via surgindo com uma plataforma econômica razoável e endereçando melhor essas questões ambientais ou de saúde, etc., do que a gente viu em relação ao governo atual, talvez no cenário externo um pouco menos turbulento, a gente pode ter um crescimento econômico surpreendentemente forte no ano que vem. Não é o nosso cenário mais provável, na verdade 90% das nossas simulações estão trabalhando no cenário básico ou um cenário mais pessimista, porque aí até que a gente tem elementos objetivos para tirar as variáveis mais negativas, as hipóteses mais negativas do cenário, a gente tem que trabalhar com uma desaceleração da atividade econômica, mas é uma situação que provavelmente acontece em 2022, mas passando o ciclo eleitoral, como a gente acha que não vai ter nenhuma mudança drástica de política econômica e provavelmente muito do risco vai sair da mesa, a gente acha que tem uma expectativa de reaceleração da atividade econômica, isso que dá para começar para ver olhando ali de 2022 para 2023. Obviamente depende da eleição, a gente pode discutir com vocês na parte de perguntas e respostas quem são os candidatos, quais são as plataformas, mas a gente acha que é um cenário turbulento, é um cenário que ainda tem incertezas, mas não é um cenário de caos, é um cenário que dá perfeitamente para a gente atravessar, não é o período mais difícil que o Brasil já enfrentou, e provavelmente lá na frente a gente vai reprecificar um monte de ativos, e nesse caso, obviamente, se a reprecificação for favorável, como a gente acha que vai ser, os investidores vão ser beneficiados, especialmente quem mantiver o sangue frio e continuar
fazendo bons investimentos, como, por exemplo, aqueles que a gente discutiu ao longo do nosso webinar de hoje. Deixa eu parar por aqui, eu vou devolver a palavra para o Thiago, e de novo teremos o maior prazer de discutir essas questões ou qualquer outra que vocês coloquem na parte de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Nazir. Obrigado pelas pontuações. Para a gente é super importante aqui ouvi-los e para dar um pouco do contexto aqui para o nosso investidor. Essas são todas as análises que também consideramos aqui no nosso dia a dia em termos de projeções para os nossos fundos imobiliários, projeções para os nossos ativos. Nazir comentou um pouco mais sobre projeção de IPCA, sobre os impactos que a gente tem no mercado. Então, isso tudo aqui está dentro também do nosso contexto aqui de tomada de decisão, seja de novas aquisições, seja de gestão aqui dos nossos ativos no portfólio. Tá? Então, vou trazer um pouco do resumo aqui para a gente concluir e depois partir para perguntas e respostas. Passamos uma boa notícia no último webcast sobre as aquisições dos imóveis de Jundiaí. Temos também uma boa notícia aqui hoje com a assinatura do MOU para alocação de 100%, tá, da área vaga hoje de Ribeirão das Neves, que está com a renda mínima garantida. Então, a gente tem, sim, mais um passo superado, tem, assim, algumas condições precedentes que a gente precisa ultrapassar, mas a gente está bem confiante aqui na alocação desse espaço. Reiterando os principais pontos do nosso fundo, né? Então, um fundo hoje que tem um yield por volta de 11%, tá? A gente tem, inclusive, uma perspectiva de melhorar esse resultado, dado o valor da cota hoje. A gente tem hoje uma receita, principalmente na parte imobiliária, bastante estável, com contratos de qualidade, inquilinos AAA, são contratos BTS de longo prazo, então isso dá um pouco mais de segurança para o nosso cotista. A gente tem, para quem está olhando hoje o fundo, momento de entrada ou não no PATL, tem sim uma oportunidade de valorização, como o Antônio mostrou no gráfico, comparativamente com outros fundos imobiliários, a gente está numa mínima, então o nosso price to book value é sim abaixo dos outros, tem um certo potencial aqui para a gente recuperar valor em termos de valor de cota, não só dividendo. Então, acho que são os principais pontos, porque a gente acredita no fundo, passamos por dificuldade, tem um valor de cota descontado, a gente não acredita nesse valor, mas a gestão está extremamente empenhada aqui para fazer uma recuperação e transmitir isso para os nossos cotistas. Tá? Acho que passando por esses principais pontos, vou entrar em perguntas e respostas, vou começar a pegar a colinha aqui para a gente fazer as perguntas. A gente tem um pouco sobre status de reavaliação dos imóveis. Então, acho que a primeira pergunta fala, Antônio, vou pedir sua ajuda nessa. Então, fala um pouco sobre se o fundo está conduzindo a reavaliação dos imóveis do portfólio e se existe alguma expectativa de diferença significativa no patrimônio decorrente dessa remarcação. Sim, estamos conduzindo esse processo de reavaliação, né, que a gente faz com terceiros. Não estamos antevendo nenhuma mudança significativa, ainda não temos os laudos finais, mas a gente já recebeu algumas prévias, estamos no processo de discussão com os avaliadores e o que a gente pode dizer hoje é que a nossa perspectiva é que haja uma leve valorização dos ativos que a gente tem no portfólio. Segunda fala sobre o nosso imóvel de Postal. De fato, a gente fez essa aquisição em setembro, começo de setembro. Está perguntando sobre a data programada para o pagamento da segunda parcela e sobre a fonte dos recursos para esse pagamento. Esse aqui eu posso pegar, vou passar um pouquinho com vocês. Então, a gente fez a aquisição do imóvel de Postal no início de setembro, de fato. Tá? A gente fez uma programação de pagamento junto com o vendedor de 2 parcelas. Então, a gente pagou mais ou menos 50% na entrada, tem 50% remanescente, por volta de 12 milhões de reais, depois de 3 meses dessa aquisição. Tá? Então, a gente vai pagar agora, 9 de dezembro seria a data dessa segunda parcela de pagamento. Sobre questão de fonte de recursos, a gente tem algumas alternativas, tá? Então a gente está estruturando algumas possibilidades, a gente deve anunciar aí em breve qual vai ser a alternativa que a gente vai seguir com essa questão do pagamento, mas todas as alternativas a gente está estruturando de tal forma que não tem um impacto no dividendo para o cotista, tá? Então isso é importante ressaltar. Então a gente está estudando alternativas para a gente fazer isso, mas que não gerem nenhum tipo de impacto em dividendo. Então esse é um ponto bem importante para passar para os investidores. Deixa eu para a terceira. Bom, essa aqui fala sobre impacto nos dividendos caso a área vaga de Ribeirão das Neves não seja alocada após o término da renda mínima garantida. Bom, esse aqui a gente passou um pouquinho já até sobre update, né? Então, acho que esse é um caso que está bastante mitigado aqui do nosso lado. Temos esse MOU assinado para alocação, né? com bastante confiança que a gente vai superar essas condições precedentes o mais breve possível para concluir a alocação da área.
Mas acho que é importante falar sobre esse aspecto, até sobre uma questão de percepção de risco do fundo. Então, quando a gente olha o valor de cota do fundo hoje, ele não reflete nenhum tipo de risco, por exemplo, até dessa vacância do imóvel de Ribeirão das Neves. A gente faz algumas contas internas sobre qual seria o nosso dividendo nesse pior cenário, nesse cenário de estresse, que seria a vacância de 100% da área de Ribeirão. No nosso entendimento, no nosso modelo, a gente teria mais ou menos um dividendo por volta de 48 a 50 centavos por cota, tá? Nesse cenário mais estressado a partir de março de 22. Quando a gente chega nesse range aqui de valores de dividendos, no valor de cota atual, a gente estaria entregando um dividendo por volta de 9,5%. A gente até viu aquela linha ali com o Antônio no slide de dividendo, de yield dos outros fundos imobiliários. Com bastante deles alavancados, a média está por volta de 8,9%. Ou seja, a gente teria um fundo, mesmo no cenário de mais estresse, entregando um dividendo, um yield maior do que a média do mercado, ainda com fundo com bastante qualidade e com potencial de recuperação. Então, de novo, a gente não acredita que esse é o cenário, acho que a gente já superou bastante aqui com essa questão do MOU assinado para alocação da área, mas esses números mostram que o risco que está sendo atribuído ao Patielli é maior do que de fato existe, tá? Então, vamos para a próxima. Bom, Antônio, acho que esse aqui, você comentou bastante sobre valor de cota, vou pedir sua ajuda. Então, ele fala um pouco se a gente entende se tem algum motivo específico para a cota do Patielli estar tão descontada comparada com o mercado. Definitivamente nenhum. Nós, sinceramente, acreditamos que, do ponto de vista estrutural, o Patielli é um dos melhores fundos do segmento, e estamos trabalhando muito duro para comunicar isso aos investidores e comunicar isso ao mercado. Talvez haja uma preocupação ainda com relação à alocação da área com renda garantida de Ribeirão das Neves, mas como nós temos falado, a gente fez um enorme progresso com o MOU e esperamos anunciar a efetivação dessa transação em breve, e certamente antes do final da renda garantida. Então, não, pelo contrário, eu acho que tem uma série de motivos para a apreciação do fundo. Bom, vamos para as... Tem mais duas aqui. Eu vou até tentar juntar um pouco aqui delas. Então, tem a primeira sobre expectativa para novas aquisições nos próximos meses. Essa pergunta a gente até comentou um pouco na apresentação, sobre o que a gente tinha de planos. A gente conversou no último webcast que o fundo tinha transações avançadas para serem concluídas, tínhamos ativos em diligência, tínhamos ativos em exclusividade. Isso é verdade, a gente ainda tem esse processo em andamento. A gente está animado com o mercado logístico como um todo, então a gente vê bastante potencial aqui, por diversos indicadores que a gente vem acompanhando. Mas dado o momento atual do fundo, dado o momento atual de aumento de taxa de juros, a estratégia que a gente adotou aqui foi de segurar um pouco essas aquisições, tá? Até para um entendimento melhor de nível de cap rate, de nível de metro quadrado que essas novas transações vão ser realizadas no mercado. Ainda mais levando em consideração que hoje o fundo não tem caixa, tá? Essa seria uma aquisição eventualmente que poderia ser feita por meio de alavancagem e obviamente, nessa estrutura, o fundo tem bastante cautela na composição de risco-retorno, tanto a transação imobiliária, tanto quanto a transação de eventualmente alguma estrutura de alavancagem. Então, a gente está segurando um pouco, pensando aqui melhor de maneira clara como é que a gente segue com novas aquisições para o fundo, tá? E aí a última pergunta aqui, eu acho que também para a gente já passou um pouquinho do tempo, por conta do atraso no início da nossa transmissão, mas fala um pouco sobre, considerando as novas entregas previstas para o mercado logístico, qual a visão do Pátria sobre um possível aumento da oferta neste segmento? Antônio, quer pegar isso aqui para falar um pouquinho sobre? Sim. Nós temos analisado profundamente essa situação de demanda e oferta, né, de capacidade logística nesse mercado. E, sim, há uma quantidade razoável de entregas acontecendo e previstas para acontecer. Agora, a gente continua otimista em relação ao mercado de logística, por uma série de razões. Número um, a vacância desse mercado, apesar das entregas, principalmente no estado de São Paulo e na região sudeste, ela continua próxima
a vacância de mínima vista nesse mercado, que é por volta de 10%, 11%. Abaixo disso, você tem aí um descontrole de preço, porque tem muito mais demanda que oferta. Então, a vacância continua em níveis muito saudáveis. Número 2, se você ajustar o preço de 5 anos atrás e inflacioná-lo, né, para o preço cobrado em relação aos galpões de hoje, você tem uma diminuição do preço pedido hoje, o preço transacionado hoje, de quase 70%. Então, tem muito espaço ainda para se subir preço nesse mercado. Outro ponto importante, essas entregas, uma boa parte delas já vem locadas. Então, elas entram no mercado e automaticamente saem porque já tem a locação. E o último ponto sim, há algumas entregas, mas para o futuro, com o aumento dos custos de construção, você vai ter cada vez mais dificuldades, né, de empreender projetos de desenvolvimento que gerem os retornos requeridos por esses fundos. Então, as entregas que chegaram não estão desestabilizando o mercado e as entregas futuras vão ser muito mais seletivas por causa dessa relação de risco-retorno que foi mudada pelo aumento das taxas de juros. Então, a gente continua otimista em relação a esse mercado, acho que ele está numa estrutura de oferta e demanda saudável e vê potenciais aumentos de preço. Legal, Antônio. Obrigado. Gostaria de agradecê-los pela participação na nossa transmissão. Para a gente é muito importante estar aqui junto com vocês, estar de maneira rotineira, falando sobre o fundo, falando sobre nossa estratégia, falando sobre o nosso entendimento de mercado, perspectivas. Também, além do nosso webcast, além das perguntas que a gente recebe por aqui, a gente super incentiva a gente ter um contato mais constante no dia a dia. Então, fiquem à vontade, por favor, para acionar o nosso mailing, mandar e-mails, mandar perguntas através do nosso site. Então, por favor, entre em contato, para a gente é super importante estar passando sobre esses pontos do fundo. Gostaria de agradecer aqui ao Antônio, ao nosso sócio também, José Teixeira, Luiz Fernando Lopes e Nazi, e espero vê-los na próxima transmissão, por favor. Um grande abraço e boa noite.